Olá! O tema do programa é sobre as mudanças e os reflexos na vida das crianças devido à pandemia do coronavírus. A quarentena está refletindo na forma que as crianças se comportam e se desenvolvem. Sono alterado, emoções à flor da pele, ensino à distância, como lidar. E para nos ajudar a seguir por um caminho mais leve, amoroso e saudável, eu converso com a psicóloga Luciana Raimundo, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O impacto psicológico da pandemia nas crianças depende da reação dos adultos em casa? Sim, depende de como esses pais estão se comportando diante do que tem acontecido. Uma vez que esse pai nomeou esse sentimento, porque todos estão sentindo um impacto muito grande, né? Então, esse vai vir medo, insegurança, tem as questões financeiras que afetam também o emocional desses pais. Mas é importante que esses pais saibam passar para os seus filhos o que está acontecendo, né? Dependendo da idade da criança, tem que saber como que vai passar. Uma vez que essa criança sente segurança nesse sentimento que está acontecendo dos pais, ele também vai sentir segurança de falar dos seus próprios sentimentos. É aí que vai acontecer a interação familiar tão importante nesse momento de isolamento e de pandemia. As crianças que têm mais dificuldade de verbalizar suas angústias, como identificar se elas estão em sofrimento devido ao isolamento social? São crianças tímidas, né, Ana? Então, elas já tendem a ter dificuldade de falar. E o momento agora é delas se isolarem mais ainda, porque o que está se percebendo é que está fazendo uma confusão, né, de distanciamento com isolamento. Não é. Em casa, vocês não têm que se isolar, a criança não tem que se isolar. E como que esse pai percebe que essa criança está se comportando de maneira mais... A timidez dela aumentou, vamos dizer, com uma criança tímida, ela vai se isolar mais. Geralmente ela vai ficar mais tempo na frente do celular, com o celular na mão, mais tempo em frente ao computador, não vai querer falar, pode afetar também na questão alimentar, ou a criança vai passar a comer mais ou comer menos. Essas crianças têm que ser percebidas de perto. Quando o pai percebe que essa criança se isolou mais, é o momento dela sentar e conversar e perguntar e tentar mostrar que ela também está ali sentindo, mas que ela pode interagir com ela e ela pode ajudar. E essas crianças que elas já sofrem com a depressão, com a ansiedade, esse momento está sendo mais delicado para elas? Sim, Ana, com certeza. O que acontece? Se é uma criança que já tem um diagnóstico formado, fechado, com transtorno de ansiedade, com depressão, vai ser pior, porque o que vai acontecer? Esse sentimento vai aumentar. Aí o que acontece? Ela deixou de ter contato com os amigos, passou a ficar isolada dentro de casa, somente com os pais, onde que nem sempre ela consegue falar dos seus sentimentos. Às vezes ela não consegue se abrir com o pai, se abria com um colega na escola. E em casa agora, cadê esse colega? Não é a mesma coisa de ligar. Então, tende sim a aumentar e agravar o quadro, se não souber lidar com essa criança nesse momento. E tem que fazer terapia nesse momento? É importantíssimo não parar. Porque geralmente essas crianças que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, ela já vem sendo acompanhada. E a terapia online, ela veio para ajudar essas crianças nesse momento, né? Nesse momento de isolamento, de distanciamento. Então, ela pode continuar assim, o tratamento é eficaz da mesma forma, nós temos excelentes profissionais acompanhando essas crianças nesse momento. A rotina escolar foi interrompida e as aulas passaram a ser online. Pode haver um retrocesso no aprendizado desse aluno? Retrocesso a gente não fala, Ana, porque o que já foi aprendido ficou ali. As escolas estão tendo que se adequar a esse novo momento. Por exemplo, as escolas anteriormente, a EAD era só para nível superior e pós-graduação. Você imagina de um dia para a noite as escolas começarem a passar dar aulas online para ensino fundamental 1, onde tem alunos de 6, 7 anos. O que elas tiveram que fazer? Se readequar. Esse conteúdo teve que ser passado de maneira mais compacta, porque as crianças também não podem ficar muito tempo na frente do computador. Então, eles estão dando matérias, está sendo aplicada da mesma forma, em tempo real, em algumas escolas já estão fazendo isso, eu acredito até que a maioria delas, particulares, tá? E as crianças estão tendo esse conteúdo de maneira gradativa, então não perdeu o que já havia aprendido, elas estão aprendendo, mas de maneiras mais compactas, vamos dizer, em doses homeopáticas, que não vai afetar o conhecimento delas. O que as crianças precisam, e esses pais também, é estar atentos a essa criança na hora da aula, ela está prestando realmente atenção, ela está olhando o que o professor está falando, está fazendo as tarefas de casa, então é a perda de conteúdo não está tendo. Inclusive, as escolas públicas estão imprimindo as matérias e encaminhando para os alunos, então não está se perdendo o conteúdo. A preocupação que o pai tem é de que meu filho não está aprendendo. Isso é muito relevante, porque ele vai trazer mais insegurança para ele e para essa criança. Então, acredita que se o conteúdo não está sendo totalmente aplicado, ao longo
dos próximos anos, eles vão sendo colocados em dia. A criança não vai perder. O mais importante nesse momento, Ana, é se preocupar com as emoções desses alunos. Não sobrecarregá-los com muita cobrança, que vai ficar mais leve para os pais, se conseguir fazer isso, para essa criança que está ali aprendendo, né? E as famílias que não têm condições para suprir também o papel da escola, pela formação insuficiente para acompanhar as atividades escolares ou pela própria condição financeira de não ter acesso à tecnologia? Então, foi como eu falei. Tem escolas atualmente, com a maioria delas quase do governo, que elas estão conseguindo encaminhar o material pedagógico para essas crianças impresso. Então, esse pai que não tem muito conhecimento, que não tem a tecnologia, que não tem condições de ter a tecnologia que muitas escolas e muitos alunos têm, ele vai tentar pegar esse material e estudar junto, folhear a revista, tentar passar o maior tempo possível com essa criança para trazer, além de segurança para ela, o conhecimento que ela precisa. E uma vez que ela está vendo esse pai, mesmo sem ter o conhecimento daquele conteúdo, a presença desse pai vai trazer segurança para ele, vai saber, meu pai está aqui. Eu preciso dar continuidade, mas eu tenho alguém que é uma pessoa de referência, né, do meu lado para me ajudar nesse momento. Então, volto a falar, nesse momento, o mais importante de tudo é essa presença desse pai, de uma maneira que essa criança se sinta segura diante de tudo que está acontecendo. Se ela tem esse pai do lado, ela consegue dar continuidade ao que ela precisa. Outra preocupação que a gente está tendo na quarentena é que as crianças que têm computador, que estão estudando online, elas estão ficando muito tempo expostas aos tablets, aos celulares, aos notebooks, né? Quais são os prejuízos para essas crianças? São grandes, dependendo se você não souber o controle, né? Cabe aos pais. Cabe aos pais esse controle. Por quê? Ele já fica, vamos dizer, tem escolas que têm aula período integral. Acho que a criança estuda de 8 da manhã às 11. Ela já ficou esse período inteiro de frente para o computador. O ideal, as escolas estão fazendo isso, é que essa criança fique 40 minutos na frente do computador, levante, estique as pernas. Quem mora em casa, vai no quintal, volta. Quem não tem como, que agora a gente não pode descer, as crianças que moram em apartamento não podem descer, vai na janela, olha o sol, respira, sai um pouco daquele ambiente, porque a tela, ela tende a acelerar muito, né, os neurônios, as crianças ficam muito aceleradas. Então, por isso que os estudos falam que as crianças precisam de um tempo para ficar longe desse computador. E, paralelo a isso, a criança tem que ter uma rotina. Fora dessa semana, da semana que tem as escolas, já tem os videogames, ela tem que ter uma rotina. Ela precisa saber que ela tem hora de começar e terminar. E a gente entra com os limites, é onde os pais têm que se colocar enquanto pais. É o horário de estudo e o horário de videogame. Não vai falar que essa criança não vai jogar. Não, mas tem que saber dividir esse tempo. Quais os prejuízos psicológicos para... o que acontece com essa criança que ela está ultrapassando essas 2 horas diárias na frente do computador, que eu acho que é o limite, né? Exatamente. Segundo a Associação Brasileira de... Isso mesmo, são 2 horas diárias, né? Isso tudo é muito... De pediatria. Acordado entre os pais, né, atualmente. Bom, o que acontece? Essa criança fica mais ansiosa, ela pode ficar mais acelerada, ela pode se tornar agressiva. Se você deixá-la passar disso, começa a se tornar uma dependência. Como tudo demais não é bom, assim também como se alimentar de forma errada, deixar de fazer os exercícios que têm sido feitos, ficar muito tempo na frente do computador, só vai trazer prejuízos e danos às emoções, vai causar muita ansiedade e vai poder fazer com que essa criança crie uma dependência muito grande dessa tecnologia. E, doutora, como manter essa criança focada nos estudos na frente do computador? Porque tem aquela janelinha lá que sempre fica aberta. O pai chega, vai de novo para a aula online, que a gente sabe que acontece, né? Hora está no joguinho, hora está na aula online. Como a gente conseguir manter? Existe um exercício que dá para fazer com essa criança para conseguir com que ela foque no estudo? Na verdade, não tem receita de bolo, Ana. Na verdade, o que esse pai precisa nesse momento é trazer esse filho para ele. É conversar com essa criança, mostrar a importância. Olha, você não está na escola, mas aqui também você está aprendendo. Uma vez que você tira da tela, você perdeu o foco daquilo que está sendo passado. Então, assim, falar para essa criança que eles entendem. A criança, dependendo, a partir dos 6 anos, ela entende tudo que você fala e assimila. Mas vai depender da forma que esse pai está passando para ela. Então, tem que ser claro e verdadeiro. Olha, filho, você precisa prestar atenção, porque uma vez que você tira da tela, você perdeu o foco e o que passou ali
para você voltar, vai criar lacuna. Aí é que começam a surgir as dúvidas, como é que você quer passar esse ano? Diante de tanta dificuldade, você ainda quer ficar numa recuperação? Você não quer entrar de férias? É ser negociado. Tudo é negociado e tudo tem que ser conversado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí! O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Estamos de volta com Luciana Raimundo, ela que é psicóloga comportamental. Doutora, em artigos publicados em portais de psicologia e no New York Post, os especialistas levantaram o questionamento de que crianças poderiam se beneficiar do período da quarentena, porque, ironicamente, agora eles estão livres como nunca antes estiveram na vida. Isso é verdade, doutora? O que você está achando dessa afirmação? Ela é relevante, né? Porque, assim, a mudança para a criança é boa, porque ela, no sentido de obrigações, que eles deixaram de ser os executivos mirins, onde eles faziam balé, natação, idiomas, e tinham a sua agenda completamente lotada. Agora eles estão em casa. Só que tem que ter um cuidado entre o estar em casa e não fazer nada e mostrar para essa criança que ela continua com as responsabilidades, principalmente as escolares, né? Uma vez que ela continua tendo tarefa, ela continua tendo aula, e esse pai tem que impor esses limites. Para eles é ótimo, porque eles acham que vão ficar nos jogos todos os dias, o tempo inteiro, e deixar de dar importância para o que tem que ser dado, que são as leituras, as tarefas da escola, prestar atenção na aula, no conteúdo passado. Então, assim, tem que saber medir e dosar essa fase de estar em casa, porque realmente agora, no primeiro momento, não vou para a escola, né? Mas agora é lidar com esse tempo, é saber administrar esse tempo dessa criança dentro de casa. E quais as dicas que você pode dar para os pais que estão com essas crianças em casa para fazer desse momento um momento mais leve? Bom, primeiro regras. Vamos colocar regras que sejam flexíveis, né? Mostrar para essa criança que de segunda a sexta ela tem os compromissos, mas sábado e domingo tem que ser diferente de segunda a sexta. Tirar um pouco das redes, sair um pouco da parte tecnológica, trazer essa criança para próximo. O que eu costumo falar, jogos de tabuleiro, fazer um dia de jogos. Às vezes as crianças vão falar, mas eu não gosto. Mas quando você pega um quebra-cabeça, Ana, no primeiro momento a criança não vai querer. Mas depois que você começa a montar, aquilo traz uma vontade de terminar, isso traz união para a família e sai um pouco do eletrônico. Outra coisa muito bacana, que agora tem na internet vários vídeos de dança e que a família pode arrastar as coisas do lugar e começar a dançar, trazer um momento de família, fazer o dia do jantar diferente, do almoço diferente, onde a criança escolhe o que ela quer fazer, vamos fazer junto, olha, hoje fazer você e cada um dá uma nota, fazer dessa rotina algo diferente do que tinha sido, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, então tem que usar a criatividade de maneira que essa família se sinta mais unida, né? Agora você tocou num ponto importante, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Exatamente. Como a gente vai colocar esse novo mundo, eu não sei se vai existir também, né? Como que a gente tem que mostrar para as crianças que está tudo mudado, como que vai ser a vidinha delas pro futuro? Eles têm que saber da realidade? Tem. Essa criança precisa saber que nós não sabemos como vai ser a volta, né? E muitas delas foi difícil se acostumar. Olha que complicado. Elas tiveram que passar de uma vida normal, né? De onde eu tinha contato com todo mundo e agora passou a ficar em casa somente com a família. E ela se acostumou com esse novo momento.
porque agora para ela virou um novo normal para ela, estar em casa com os pais todos os dias. E voltar, né, para a escola, sabendo que não vamos poder nesse primeiro momento ter o contato físico, nós não sabemos quando vai ser esse retorno. Então, assim, é mostrar para essa criança que tudo é gradativo, tudo vai ter que ser aprendido novamente. É um novo para todo mundo, inclusive para ela. O que muda no comportamento? Você não poder abraçar, não poder... no recreio não vai ser como era antes, né? Das crianças brincarem, elas vão ter que usar máscara, as carteiras vão estar mais separadas, não é todo mundo que vai voltar nesse primeiro momento. Como trabalhar isso na cabeça das crianças? Porque é um comportamento totalmente diferente, né? Deixou de ser aquele amiguinho onde não vai poder ter aquele amiguinho que você chegava, eles são muito intensos, a criança é muito intensa, né? Principalmente quando elas entram de férias, quando elas voltam parece que tem anos que não vê o amigo, né? Então, assim, é explicar para essa criança que você tendo cuidado de estar longe, que é um período que pode ser curto, como pode ser longo, mas isso você está se resguardando e resguardando o seu amigo. É mostrar para ele que você gosta muito dele fazendo isso, tentando falar de longe, contar as histórias mais afastado. E esse treinamento já tem que começar em casa. Isso é fundamental, Ana, que esse pai treine essa criança emocionalmente falando, né? E que isso não é mostrar afeto, ou atualmente vai ser se manter distante dessa criança. E não com aquela coisa do abraço. O abraço vai ter que deixar para depois. E esse depois a gente não sabe quando vai ser. Mas dentro de casa, muito amor, né, doutora? Sempre, sempre. Esse acolhimento é fundamental e esse expressar o que se sente. Eu gostaria eu sei que o programa é feito para as crianças hoje, né, para os pais terem um olhar diferenciado para as crianças, mas é importante a gente cuidar também da saúde mental dos pais, né? Os pais que estão se sentindo mais aflorados, mais angustiados, mais com medo, qual que é a indicação que a senhora daria para esses pais? Ana, os pais estão mais sobrecarregados, né? Porque eles, além de terem que dar conta da sua agenda diferenciada, muitos estão trabalhando home office agora, né? Tendo que dar conta desse trabalho, dessa casa, dessa nova realidade, ele tem que dar conta das suas emoções, né? Muitos estão vivendo problemas financeiros que nunca pensaram passar, estão vivendo mudanças nos seus próprios empregos, no seu trabalho, está mudando muita coisa. Então, esse pai, ele precisa também ter um tempo, se possível, para ele, né? Sentar, ler um livro, ouvir uma música, fazer algo que traga prazer para ele, né? E, de certa forma, ele precisa também entender que isso vai passar, né? E se ele sentir que essa angústia está muito grande, que os sentimentos estão aflorando de uma maneira que a música não passou, que ir para a cozinha não passou, que ler o livro não passou, ele deve procurar ajuda. Nós temos, assim, excelentes profissionais trabalhando, né, online, que pode dar atenção e suporte nesse momento que é complicado para todo mundo. E para fechar nosso programa, eu quero uma dica de um filme e de um livro para esses pais estarem lendo para contribuir nesse processo tão difícil que é da pandemia. Filme, a gente tem O Milagre da Cela 7, que mostra, Ana, como o amor de um filho por um pai pode produzir milagres. E livro, eu tenho um autor que eu gosto muito, que é Augusto Cury. Tem um livro dele que fala, o nome do livro é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele fala muito a nossa realidade, é um livro fininho, mas que é bem interessante porque ele está mostrando muito como lidar com a educação agora que nós pais viramos professores também, né? Obrigada, Luciana, pela sua entrevista. Você quer deixar alguma rede social? Ana, eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma honra estar aqui com você. E meu Instagram é psicóloga Luciana Raimundo com Y. E eu desejo a todos os pais que estão vivendo esse momento, né, junto com todos nós, que tenham um olhar mais direcionado para o seu filho, né? Se perceba mais o seu filho, tenha momentos a sós com o seu filho, porque esse momento vai ser precioso e que a gente consiga usá-lo da melhor forma para poder aproximar a nossa família. Obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Se você quer dar sugestões de temas, é só colocar no producaltv@l.ms.gov.br.